Tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula de História. E desta feita, História do Brasil, onde analisaremos a estrutura política e os movimentos sociais no período militar brasileiro. Veremos então as principais características do período militar brasileiro, no que tange ao aspecto político, bem como veremos também a movimentação da sociedade civil organizada na luta pelo restabelecimento da democracia em nosso país. Pois bem, senhores, primeiramente, precisamos analisar os antecedentes, os fatores que vão levar à implantação da ditadura militar no Brasil em 1964. Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto histórico, quais eram as principais características da política nacional no início de 1964. Fatores esses que são fundamentais para a implantação do regime militar no Brasil. Vamos entendê-los então. Primeiramente, o esgotamento do populismo. Pois bem, o populismo foi uma política caracterizada por um grande apoio das massas trabalhadoras urbanas. Getúlio Vargas foi o político que inaugura essa prática no Brasil, o populismo, ainda na década de 40, 50. Posteriormente, teremos outros políticos que vão encampar essa prática no Brasil, como Juscelino Kubitschek, como Jânio Quadros e como o próprio João Goulart, como Jango. Pois bem, durante a primeira metade da década de 1950, ocorre um esgotamento, um colapso do populismo no Brasil. O esgotamento dessa prática política, com manifestações de massa ocorrendo no país, com greves operárias e com o agravamento das tensões sociais. Nós temos, portanto, a ocorrência de várias greves, sobretudo na região sudeste, a região mais industrializada do país. Nós temos também a luta pela reforma agrária, encampada pelas ligas camponesas de Francisco Julião. E nós temos também esse acirramento das tensões ocorridas nos grandes centros urbanos brasileiros, o que vai levar ao esgotamento do populismo, quando a partes significativas da população já não se sentem mais atendidos por essa política clientelista, essa política populista empreendida no país. Portanto, o primeiro fator importante para se entender como antecedente fundamental que leva ao golpe civil e militar de 31 de março de 1964 é o colapso do populismo no Brasil, o esgotamento da política populista em nosso país. Segundo fator importante é o temor por parte dos Estados Unidos com a possibilidade da expansão, com novas revoluções socialistas na América, novas revoluções cubanas na América. O medo do avanço do socialismo na América vai fazer com que os Estados Unidos apoiem a implantação de diversas ditaduras na América Latina. O temor pela propagação do socialismo, uma vez que a ilha de Cuba implantou o socialismo depois da Revolução liderada por Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara no final dos anos 50. Em 1959, ocorre na ilha de Cuba um movimento, a Revolução Cubana, que derruba o ditador Fulgêncio Batista e que coloca no poder Fidel Castro. Posteriormente, Cuba acaba se aliando à União Soviética dentro do contexto histórico da chamada Guerra Fria e acaba promovendo um grande impasse do ponto de vista político com os Estados Unidos, porque Cuba vai entrar para o bloco
socialista, ligado à União Soviética. Então existe esse temor por parte dos Estados Unidos de que ocorressem novas revoluções cubanas pela América, ou seja, que ocorresse uma expansão do socialismo na América Latina. Esse temor por parte do governo estadunidense vai acabar contribuindo para que o país apoie a implantação de diversas ditaduras nos países da América Latina. E o Brasil é um exemplo disso. Há um temor com relação ao discurso do presidente João Goulart. Os setores conservadores o consideravam deveras revolucionário, o consideravam, de certa forma, comunista, por conta de suas ideias e de sua intransigente defesa pelas reformas de base, como veremos a seguir. Outro antecedente importante e fundamental é o apoio por parte de setores civis conservadores ao golpe militar. O golpe só vai conseguir um pleno sucesso, um grande êxito, por conta do apoio fundamental que irá receber de vários setores conservadores da sociedade brasileira. Parte importante da imprensa nacional, setores conservadores da classe média, partes importantes e diretivas da Igreja Católica, o empresariado brasileiro, uma boa parte do Congresso Nacional que vai estar ao lado dos militares na implantação de uma ditadura no Brasil, uma ditadura militar em nosso país, implantada em março de 1964. E a doutrina de segurança nacional, assimilada pela alta cúpula do Exército Brasileiro, que era a de guerra total ao comunismo. Não podemos nos esquecer que estamos no período de auge da chamada Guerra Fria. 1964, nós estamos dentro do contexto histórico de bipolarização do mundo, dessa disputa ideológica entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, que apresentava a União Soviética como principal potência. Dentro desse contexto, o Brasil se encontra. Um outro antecedente importante dentro do golpe militar, o golpe civil-militar de 1964, é a realização do Comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964. E o que foi o Comício da Central do Brasil, meus amigos? Foi um movimento de apoio às reformas de base, as reformas propostas pelo presidente João Goulart. E o que eram as reformas de base? As reformas de base era um audacioso plano de modernização do país, de amplas reformas em vários setores do Brasil, como, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, reforma política, pensando-se inclusive na concessão do voto para os analfabetos, o que era um tema extremamente polêmico àquela altura, e também uma reforma educacional. Essas eram as propostas apresentadas pelo presidente Jango nas famosas reformas de base. Portanto, temos a realização do Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, onde se reuniram mais de 100 mil pessoas para ouvirem os discursos do presidente João Goulart e sua intransigente defesa das reformas de base no país. Movimento de apoio às reformas de base. Comício da Central do Brasil, onde se reuniram, além do presidente João Goulart, diversas lideranças trabalhistas, sindicais, estudantis, como o presidente da União Nacional dos Estudantes no Brasil à época, que era José Serra. Comício da Central do Brasil foi um movimento de apoio ao presidente João Goulart e a realização das chamadas reformas de base. Na mesma semana, nós temos a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
6 dias após o comício da Central do Brasil, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em 19 de março de 1964, ocorre esse movimento, que vai contar com o apoio de setores conservadores da classe média, de grupos empresariais brasileiros e também estrangeiros, com a participação da Igreja Católica, no temor ao comunismo ateu, e também participação de vários setores da imprensa nacional, os grandes grupos empresariais do país. O que é a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, senhores? Foi um movimento de oposição às reformas propostas pelo presidente João Goulart. Um movimento de repúdio às reformas de base. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade acabou legitimando a tarefa das Forças Armadas de salvar o país do comunismo. Ou seja, com a realização da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, os militares tiveram a certeza de que um golpe de Estado teria amplo apoio popular. Perceba, esse movimento, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, contou com a participação de setores importantes da sociedade brasileira. Se não, vejamos. Nós temos aí a participação da classe média conservadora. Nós temos também a participação de setores da Igreja Católica no Brasil. Nós temos a participação também de grupos empresariais. Temos o apoio da imprensa brasileira, ou seja, temos apoio significativo de parcelas importantes da sociedade no país. A realização da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade deu aos militares a certeza de que uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do grande professor Edenilson de Moraes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, nossa isolada do PM de São Paulo 2016-2017? Então vem cá, clica aqui embaixo, né? Você vai conseguir se matricular. Nosso curso aqui, ó, eu dei muita volta, vou fazer de novo esse pé, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da grande aula do professor Edenilson, professor top de linha, não é isso? Cara, você está estudando para a PM de São Paulo, não está? Você quer fazer essa isolada com a gente? Essa isolada você vai assistir o restante dessa videoaula e mais 14 videoaulas. Então, isolada da PM de São Paulo 2016 e 2017, com o nosso grande mestre professor Edenilson, são 14 videoaulas, no total de 13 horas e 38 minutos. Você pode assistir durante 60 dias, quantas vezes quiser, na hora que desejar, no aconchego do seu lar, R$60, R$1 por dia, né? Top de linha, né? Então vá lá, acesse nosso site, lá concurso, faça sua matrícula. Ah, já ia esquecendo, 2 recados importantes. Tem esse material aí da aula do professor Edenilson, você quer baixar esse material? Então clica aqui embaixo, tem um link, você pode baixar gratuitamente esse material do professor Edenilson, sem custo nenhum. E outra coisa, professor, gostei, não quero só isolada, quero o curso completo da PM. Tem? Claro que tem. Nosso curso completaço da PM de São Paulo 2016-2017 por apenas 10 mensalidades de R$25. É só aqui no Lá Concurso. Tá certo, galera? Forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.